Em um restaurante luxuoso, onde decisões milionárias são tomadas sob luz baixa e taças reluzentes, uma simples garçonete percebe um detalhe que ninguém mais vê. Entre olhares furtivos e gestos calculados, ela sente que algo está profundamente errado e que o perigo está mais próximo do que parece. Dividida entre o medo de se envolver e a urgência de agir, ela toma uma decisão que pode custar tudo, ou salvar uma vida. Mas o que começa como um alerta silencioso, rapidamente se transforma em uma reviravolta capaz de expor traições, intenções ocultas e um passado que jamais foi esquecido. Antes de descobrir como um bilhete de poucas palavras mudou dois destinos para sempre, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais histórias surpreendentes. O Alma Nobre ficava na esquina da rua Iguatemi com a Avenida Faria Lima, naquele trecho onde os prédios de vidro espelhado pareciam competir em altura com o orgulho dos homens que circulavam por dentro deles. Era um restaurante que não precisava de outdoor nem de perfil no Instagram para ser conhecido. Quem precisava saber, sabia. Quem não sabia, não era o tipo de cliente que interessava. A fachada discreta, com iluminação âmbar e uma placa de bronze polida na porta, dizia tudo sem dizer nada. Era o tipo de lugar onde negócios de 8 dígitos eram celebrados com um copo de vinho que custava mais do que o salário mensal de qualquer um dos garçons que o serviam. Mariana Luz chegava todos os dias às 16 horas, não porque o expediente exigisse isso, mas porque ela precisava desse tempo. Precisava caminhar entre as mesas vazias antes que os clientes chegassem, sentir o silêncio daquele salão que logo se transformaria em burburinho calculado, em risos contidos, em conversas que nunca eram sobre o que pareciam ser. Ela aprendera a gostar desse ritual ao longo de 6 anos trabalhando no Alma Nobre. 6 anos servindo os mesmos rostos, ouvindo as mesmas histórias de poder com novos detalhes, sendo atravessada pelo olhar de pessoas que a viam apenas como uma extensão da mobília requintada. Mariana tinha 32 anos e um rosto que as pessoas descreviam como bonito de um jeito comum, o que era a maneira educada de dizer que ela era invisível no tipo de ambiente que frequentava. Seus cabelos escuros ficavam sempre presos num coque baixo durante o trabalho, e o uniforme preto do restaurante apagava qualquer traço de personalidade que ela pudesse carregar. Era assim que gostava, aliás. Invisível significava livre. Livre para observar, para ouvir, para entender os padrões daquele mundo que ela servia, mas ao qual nunca pertenceria. E ela observava tudo. Era quase uma compulsão. A forma como o Sr. Alcântara sempre pedia o mesmo vinho, mas fingia deliberar por 10 minutos para parecer sofisticado. A maneira como a mesa 7 recebia homens diferentes toda semana, mas as conversas seguiam sempre o mesmo roteiro de números e promessas vagas. Os garçons novos que chegavam cheios de ambição e saíam em 3 meses, incapazes de suportar o peso de se tornar invisível por escolha. Mariana ficava. Mariana observava. Naquela quinta-feira de novembro, o clima em São Paulo estava daquele jeito irritante de fim de ano. Quente demais para ser tolerável e seco demais para ser esquecível. O ar-condicionado do Alma Nobre trabalhava em silêncio absoluto, como tudo ali, e o salão estava com ocupação de 70%, quando Mariana iniciou o segundo turno de atendimento às 19 horas. Roberto, o maître, tinha passado um briefing rápido antes do movimento começar a crescer. Mesa 12 era a prioridade da noite. Havia uma reserva em nome de Gustavo Vilar. O nome fez alguma coisa estranha no estômago de Mariana, mas ela não soube nomear exatamente o que. Gustavo Vilar era o presidente executivo da Vilar Pharma, um dos maiores grupos farmacêuticos do Brasil, com operações que se espalhavam por 12 países e um histórico de fusões que a imprensa de negócios cobria com a mesma devoção que cobria eleições. Ele aparecia nas listas de homens mais influentes do país há pelo menos 8 anos consecutivos. Mariana o havia atendido algumas vezes. Era o tipo de homem que fazia pedidos sem olhar para quem os recebia e que agradecia com um aceno de cabeça que parecia um favor. Aos 53 anos, Gustavo Vilar tinha o físico de alguém que se mantinha em forma por disciplina
e não por prazer. Cabelos grisalhos cortados com precisão cirúrgica e olhos castanhos escuros que pareciam calcular tudo o tempo todo. Não era frio por maldade, Mariana havia concluído com o tempo. Era frio por hábito. Era o tipo de pessoa que havia aprendido muito cedo que mostrar emoção no ambiente em que vivia era uma fraqueza que os outros usavam contra você. A mesa 12 ficava no segundo nível do salão, levemente afastada das demais, com uma parede de vidro que dava para o jardim interno iluminado. Era a mesa preferida para reuniões discretas. Roberto costumava chamá-la de a mesa das decisões. E não era exagero. Mariana a conhecia bem. Sabia o ângulo exato de cada cadeira, a distância entre os copos e o centro da mesa, a forma como o reflexo das luminárias criava uma zona de sombra suave sobre quem sentasse de costas para o jardim. Gustavo Vilar chegou às 20 horas com 15 minutos de atraso, o que para ele era uma raridade. Mariana percebeu isso porque havia anotado, sem querer, o horário das outras vezes em que ele havia aparecido. Ele veio sozinho e foi conduzido à mesa 12 por Roberto, que fez aquela reverência quase imperceptível que reservava apenas para os clientes do topo da lista. Vilar sentou-se de frente para a entrada do salão, o que era sempre o sinal de alguém que precisava ver quem chegava antes de ser visto. Mariana se aproximou com o menu, embora soubesse que ele raramente precisava consultar. Ele a recebeu com um olhar rápido, pediu água com gás e disse que aguardaria seus convidados antes de fazer o pedido. A voz era igual à que ela recordava, direta, sem rodeios, com aquela modulação controlada de quem passou anos falando em salas de reunião. Ela inclinou a cabeça levemente e se afastou. Havia algo diferente nele naquela noite. Mariana não conseguia precisar o que ainda, mas havia aprendido a confiar nessa sensação. Era como quando você entra numa sala e sabe, antes de ver qualquer coisa concreta, que alguma coisa mudou de lugar. Uma tensão quase imperceptível na mandíbula. Os dedos que tamborilavam uma vez na borda da mesa, antes de cessarem abruptamente, como se ele mesmo tivesse se repreendido pelo gesto. Gustavo Vilar estava esperando por algo que não o deixava completamente à vontade. Os convidados chegaram às 20h20. 2 homens. Mariana os viu atravessarem o salão na direção da mesa 12 e algo em sua percepção, aguçada por anos de observação naquele ambiente, deu um salto. Não era nada que ela pudesse descrever com palavras imediatas. Era uma qualidade no jeito como eles se moviam, elegantes demais na superfície, mas com uma rigidez nos ombros que não combinava com a desenvoltura que tentavam projetar. Ternos bem cortados, postura de negócios, sorrisos calibrados. Tudo no lugar. Tudo um pouco calculado demais. Ela encheu o copo de água de Vilar e os recebeu com os menus. Os homens se apresentaram brevemente e ela não reteve os nomes porque sua atenção estava em outro lugar. Estava na forma como o mais alto dos dois tocou o ombro de Vilar, num cumprimento que durou 1 segundo a mais do que o necessário. Estava nos olhos do outro, que varreram o salão uma vez antes de se fixarem na mesa. Estava numa coisa que ela ainda não conseguia nomear, mas que ficou zumbindo dentro dela enquanto ela se afastava para buscar o couvert. Naquela noite, o alma nobre continuava igual a sempre. Discreto, elegante, indiferente. Mas Mariana Luz carregou consigo, de volta à copa, uma inquietação que não conseguia sacudir. Às vezes, o perigo não tem cheiro, não tem cor, não anuncia a chegada com nenhum sinal claro. Às vezes ele simplesmente senta à mesa e pede a carta de vinhos com um sorriso educado, e só quem aprendeu a ver o invisível consegue sentir, antes de qualquer outra coisa, que aquela noite não vai terminar como as outras. A copa do Alma Nobre era um mundo à parte. Enquanto o salão respirava sofisticação e silêncio calculado, a copa funcionava num ritmo frenético e preciso, como um motor que ninguém via, mas que mantinha tudo em movimento. Era ali que Mariana buscava a clareza que o salão às vezes roubava dela. O barulho das louças, as ordens trocadas em voz baixa entre os garçons, o vapor que escapava das bandejas, tudo isso tinha uma ordem, uma lógica que ela dominava completamente. Era seu território.
Ela montou o couvert da mesa 12 com atenção automática. Pães selecionados, manteiga temperada, a água com gás que Vilar havia pedido, e enquanto organizava os itens na bandeja, tentou nomear o que a incomodava. Não conseguiu. Era apenas aquela sensação de algo deslocado, como uma nota errada numa música que você conhece de cor. Os dois homens tinham chegado com o tipo de entusiasmo ensaiado que ela reconhecia em pessoas que estavam representando um papel. Não era o nervosismo normal de quem vai fechar um grande negócio. Era outra coisa. Ela retornou à mesa 12 com a bandeja e serviu com a eficiência discreta que havia aperfeiçoado em anos de prática. Os três conversavam em tom baixo e ela captou fragmentos enquanto distribuía os pães. Palavras como reestruturação, conselho e participação flutuavam no ar com a naturalidade de quem discute o tempo. Vilar ouvia mais do que falava, o que ela achou interessante. Normalmente, nos encontros que presenciara com ele, era o contrário. Ele dominava a conversa, conduzia o ritmo, definia os parâmetros. Naquela noite havia algo mais contido nele, uma atenção que parecia misturar interesse e reserva. O mais alto dos dois homens, que tinha cabelos muito bem penteados e um relógio que Mariana reconheceu como de uma marca que custava o equivalente a alguns anos do seu salário, falava com um entusiasmo que tentava parecer espontâneo. O outro, mais baixo e mais quieto, quase não abria a boca. Observava. Era o tipo de presença que normalmente passaria despercebida, mas que Mariana notou exatamente porque era invisível demais. Ninguém que estava ali por acaso ficava tão quieto. Quieto assim era estratégia. Ela perguntou se podiam fazer os pedidos, ou se preferiam mais alguns minutos. Vilar levantou o olhar para ela pela primeira vez desde que os outros dois tinham chegado, e havia qualquer coisa naquele olhar que ela não esperava. Não era o olhar distraído de sempre. Era direto, quase avaliativo, como se ele a estivesse vendo de verdade pela primeira vez. Ele disse que precisavam de mais alguns minutos. A voz estava igual, controlada, mas havia uma tensão sutil nas palavras que ela arquivou mentalmente antes de se afastar. O jantar se desenvolveu nos ritmos normais do alma nobre durante a primeira hora. Pedidos foram feitos, pratos foram servidos, copos foram reabastecidos. Mariana dividia a atenção entre a mesa 12 e as outras 3 sob sua responsabilidade naquela noite. Mas a mesa 12 puxava sua percepção com uma insistência que ela não conseguia ignorar. Havia algo acontecendo ali que não estava na superfície da conversa. Era sentido nos silêncios que surgiam quando ela se aproximava, na forma como o homem quieto desviava o olhar para a toalha da mesa toda vez que ela aparecia, no jeito como o homem do relógio caro se inclinava levemente para a frente quando falava, como se estivesse conduzindo Vilar em direção a alguma coisa. Foi durante o prato principal que Mariana notou o primeiro detalhe concreto. Ela se aproximava para verificar se precisavam de algo quando viu no canto do olho o homem mais quieto mexer na altura do bolso do paletó. O movimento foi rápido, quase imperceptível, a mão descendo de forma casual e voltando com igual naturalidade. Ela não parou. Continuou o movimento de aproximação, perguntou se estava tudo bem com os pratos, recebeu respostas afirmativas e se afastou. Mas guardou o que havia visto. Na copa, enquanto esperava por uma comanda da mesa 8, ela processou. Podia ter sido qualquer coisa. Celular, carteira, um guardanapo dobrado. Não havia nada de conclusivo naquilo. Mas havia algo. A combinação do movimento discreto com a postura calculada do homem, com a tensão que pairava sobre a mesa, com aquela sensação de nota errada que ela carregava desde a chegada deles, tudo se somava num quadro que não tinha forma definida ainda, mas que existia. Ela voltou à mesa 12 para reabastecer a água. Enquanto inclinava a garrafa sobre o copo de Vilar, seus olhos percorreram a mesa com a velocidade e a precisão de quem passou anos treinando o olhar para captar detalhes sem que ninguém percebesse que estava capturando qualquer coisa. E foi então que viu. O copo de água de Vilar, não o que ela estava enchendo, mas o segundo copo, aquele que ficava levemente à esquerda do prato, que havia sido trazido no início do jantar e que estava praticamente intocado.
apresentava uma leve turvação na superfície do líquido. Quase nada. Uma película sutilíssima que poderia ser confundida com o reflexo da luz, com uma impureza do gelo, com qualquer coisa trivial. Mas Mariana Luz não era qualquer pessoa, e aquela turvação não era trivial. Ela se afastou da mesa com passo regular, sem alterar o ritmo, sem deixar qualquer expressão atravessar o rosto. Chegou à copa e ficou parada por alguns segundos, os dois cotovelos apoiados na bancada de inox, os olhos fixos no nada à sua frente. O coração batia num ritmo que ela não reconhecia como seu. Havia uma parte dela que dizia que estava exagerando, que estava construindo uma narrativa a partir de fragmentos que podiam não significar nada. Havia outra parte, mais funda, mais velha, que conhecia aquele cheiro quase imperceptível que havia chegado às suas narinas quando ela se curvou sobre a mesa. Químico, estranho, familiar de uma forma que doía. Ela fechou os olhos por um instante. Não era a primeira vez na vida que aquele cheiro entrava pelo nariz dela e deixava rastro. A última vez tinha sido anos atrás, num contexto completamente diferente, numa situação que ela havia passado anos tentando enterrar. E foi exatamente por isso que o reconheceu agora, imediato e inequívoco, cortando através de todas as dúvidas que ela pudesse ter. Havia algo naquele copo que não deveria estar lá, e Gustavo Vilar estava prestes a bebê-lo. Mariana se endireitou devagar. Ao redor dela, a copa continuava em seu ritmo normal, comandas sendo trocadas, pratos saindo, o chefe de cozinha corrigindo o empratamento de algo com um gesto impaciente. Ninguém percebia o que estava acontecendo dentro dela naquele momento. Ninguém jamais perceberia, a menos que ela fizesse alguma coisa. O problema era que fazer alguma coisa tinha um custo. Ela sabia disso com precisão cirúrgica. Ela era uma funcionária de restaurante. Não era médica, não era investigadora, não era ninguém com autoridade para interromper um jantar de negócios entre o presidente de um grupo farmacêutico bilionário e seus convidados. Se ela se aproximasse da mesa e dissesse o que pensava, poderia ser dispensada no mesmo instante. Roberto, o maître, não teria dúvidas em escolher entre ela e um cliente como Gustavo Vilar. E os homens que estavam sentados ali poderiam simplesmente negar qualquer coisa, rir do exagero, fazer com que ela parecesse perturbada ou mal-intencionada. Mas havia o outro lado dessa equação. Havia o que aconteceria se ela não fizesse nada. Ela virou as costas para a bancada e olhou para o salão através da janela de serviço. Dava para ver parte da mesa 12 a partir dali, o ângulo suficiente para notar que os três homens estavam novamente em conversa, e que Vilar tinha a mão em torno do copo que ela havia identificado. Não havia tempo para calcular todos os riscos. Havia apenas tempo para decidir quem ela queria ser naquele momento. E Mariana Luz, que havia passado 6 anos aprendendo a ser invisível, percebeu que a invisibilidade tinha chegado ao fim do seu ciclo naquela noite. Ela pegou o bloco de pedidos do bolso do avental, rasgou uma folha pequena e escreveu com a caneta que sempre carregava, a letra firme, apesar das mãos que queriam tremer. Dobrou o papel 2 vezes, colocou-o na palma da mão e caminhou em direção à mesa 12 pela última vez naquela noite, sem saber ainda o que aqueles passos custariam ou o que abriam diante dela. O bilhete dizia apenas: "Não beba a água. Saia agora. Confie em mim." Mariana chegou à mesa 12 com a mesma expressão de sempre. Aquele rosto treinado em neutralidade absoluta que ela havia cultivado como uma segunda pele ao longo dos anos. Verificou os copos com gestos rotineiros, ajustou a posição de um garfo que não precisava ser ajustado, e no momento em que suas mãos passaram próximas às de Vilar, que estava com a palma aberta sobre a mesa, os dedos relaxados, completamente alheio ao que ela carregava, ela depositou o papel dobrado sob os seus dedos, com a leveza de quem não fez nada. Ela se afastou sem pressa, não correu, não olhou para trás. Cada músculo do corpo pedia para que ela acelerasse, mas ela sabia que qualquer alteração no ritmo seria percebida, especialmente pelo homem quieto que rastreava o ambiente com aquela atenção disfarçada. Ela dobrou a esquina do corredor de serviço e só então deixou o ar sair dos pulmões de uma vez,
como se tivesse aguentado a respiração por muito mais tempo do que havia percebido. Os segundos que se seguiram foram os mais longos da sua vida dentro daquele restaurante. Ela ficou parada no corredor, de costas para a parede, os olhos fechados, contando até 10, como havia aprendido a fazer em situações de tensão. Na cabeça, construía os cenários possíveis. Vilar leria o bilhete e o jogaria fora, achando que era algum tipo de brincadeira ou confusão. Vilar leria e ficaria irritado, chamaria Roberto, e ela seria chamada à diretoria da casa. Vilar não leria, pegaria o copo e ela teria falhado de qualquer forma. Ou, e era essa possibilidade que ela precisava que fosse real, Vilar leria, reconheceria que havia algo de genuíno naquelas palavras, e agiria. Quando ela abriu os olhos e se permitiu caminhar de volta para a posição de onde conseguia ver parcialmente a mesa 12, o que encontrou foi Vilar, com o papel aberto na mão, o rosto inclinado levemente para baixo, lendo. Os outros dois não haviam percebido, ou se perceberam, não demonstraram. Havia uma janela de menos de 2 segundos entre ele terminar a leitura e qualquer um dos dois notar que havia algo na mão dele. Mariana observou esse intervalo com uma atenção que parecia sugar o ar ao redor. Ele dobrou o papel, devolveu-o discretamente ao bolso, levantou o olhar e o varreu pelo salão com uma naturalidade quase perfeita, mas que Mariana reconheceu como a naturalidade de alguém que está procurando algo de forma deliberada. Os olhos dele encontraram os dela por menos de 1 segundo. Menos de 1 segundo foi o suficiente. Ela não se mexeu, apenas sustentou o olhar. Ele voltou para a conversa, respondeu alguma coisa que os outros dois receberam com sorrisos e então fez algo que ela não esperava. Levantou-se da cadeira com a precisão controlada de quem tomou uma decisão. Disse alguma coisa que ela não conseguiu ouvir da distância, algo que pareceu justificar a interrupção, e então caminhou em direção ao corredor de serviço com passos regulares, como alguém que vai ao banheiro entre o prato principal e a sobremesa. Ela se moveu para encontrá-lo antes que ele chegasse a qualquer lugar onde os outros dois pudessem ver. Eles se encontraram no corredor estreito que levava aos fundos do restaurante, entre a copa e o banheiro masculino. Vilar se virou para ela antes mesmo que ela dissesse qualquer coisa. E havia nos olhos dele uma intensidade que não tinha nada da frieza habitual. Era a intensidade de alguém que acabou de processar uma informação que muda o chão sob seus pés. Ele perguntou, em voz muito baixa, quem havia mandado ela. Ela respondeu que ninguém havia mandado, que ela havia visto o que fizeram no copo, que havia reconhecido alguma coisa, que podia estar errada, mas que não podia ficar quieta. Ele ficou em silêncio por alguns instantes, os olhos fixos nela, avaliando. Era um olhar que ela imaginou que ele reservava para reuniões onde tudo estava em jogo, onde a capacidade de ler pessoas em segundos poderia definir o rumo de uma negociação inteira. Ela deixou que ele olhasse, porque não tinha nada a esconder. Estava com medo, estava com o coração batendo descompassado e sabia que provavelmente estaria procurando emprego no dia seguinte, mas havia feito o que havia feito porque não conseguia fazer diferente. Ele perguntou o que ela havia visto exatamente. Ela descreveu. O movimento da mão do homem quieto, a turvação na superfície da água, o cheiro que havia chegado até ela quando se curvou sobre a mesa. Descreveu com a precisão de quem observa profissionalmente, sem drama, sem exagero. Enquanto falava, viu algo mudar na expressão dele. Era sutil, mas estava lá. Um relaxamento microscópico na tensão dos maxilares que indicava que ele acreditava nela, ou pelo menos que estava levando a sério o suficiente para não descartar. Ele disse ainda em voz baixíssima que precisava de 5 minutos. Pediu que ela voltasse ao salão e agisse normalmente. Disse que não ia chamar Roberto. Disse o nome dela como uma pergunta e ela respondeu, Mariana. Ele repetiu o nome uma vez, como quem fixa uma informação. E então voltou pelo corredor com os mesmos passos controlados de quando havia saído, como se nada tivesse acontecido. Ela ficou parada por um momento, processando tudo antes de seguir de volta ao salão pelo caminho mais longo, passando pela copa, passando pelo chefe que ainda corrigia empratamentos,
passando pelos outros garçons que circulavam com bandejas e não tinham a menor ideia do que estava acontecendo a 3 metros deles. De volta ao salão, ela executou suas funções com uma concentração sobrenatural. Atendeu a mesa 8, verificou a mesa 15, trocou palavras breves com o sommelier sobre uma garrafa que precisava ser aberta. Tudo com uma normalidade que ela própria admirou, considerando que por dentro era um caos de adrenalina e dúvida. Mas quando, menos de 6 minutos depois, 2 homens de terno escuro, que ela jamais havia visto no Alma Nobre, entraram pelo salão principal e se dirigiram com passos muito decididos para a mesa 12. E quando Gustavo Vilar se levantou de uma forma que parecia sugerir que ele sabia exatamente quem eram eles, Mariana Luz entendeu que os 5 minutos haviam acontecido enquanto ela servia a mesa 8 e que o que vinha depois daquele momento não iria caber mais dentro dos limites que ela conhecia. O que se seguiu durou talvez 3 minutos no total, mas pareceu se estender de uma forma que distorceu o tempo dentro do salão. Os 2 homens de terno se posicionaram com uma discrição que era quase elegante, um de cada lado da mesa 12, e trocaram palavras breves com os convidados de Vilar, numa tonalidade que não permitia contestação. Os 2 homens que tinham chegado para jantar, o de relógio caro e o quieto, responderam de formas distintas. O primeiro, com uma agitação mal contida que tentou disfarçar de indignação, o segundo com aquela mesma quietude calculada que havia marcado toda a sua presença naquela noite, mas agora com uma rigidez nos ombros que traía a compostura. Os outros clientes do Alma Nobre mal perceberam. Essa era a habilidade principal daqueles homens, Mariana compreendeu. Faziam o que precisavam sem criar cenas, sem perturbações visíveis, sem dar ao ambiente sofisticado do restaurante qualquer razão para interromper o jantar de ninguém. Roberto saiu da recepção, viu o que estava acontecendo na mesa 12 e ficou parado por 3 segundos, com aquela expressão de quem precisa calcular qual postura adotar diante de algo completamente fora do protocolo habitual. Depois de aparentemente concluir que a melhor postura era nenhuma postura, voltou à recepção com os mesmos passos medidos de sempre. Vilar não saiu imediatamente. Ficou em pé ao lado da mesa por um momento, observando com aquela expressão concentrada que havia se instalado no rosto dele desde a leitura do bilhete. Então virou o olhar para o salão e Mariana compreendeu que ele estava procurando por ela. Ela estava parada perto da mesa 15, a bandeja vazia apoiada na lateral do corpo, e não se escondeu quando o olhar dele a encontrou. Havia algo diferente nesse contato visual agora. Não era mais avaliação, era reconhecimento. Era o olhar de alguém que havia tomado a medida de uma pessoa e encontrado algo que não esperava. Ela sustentou o olhar por um segundo e depois desviou, porque havia outras mesas, havia um trabalho a fazer, e porque não sabia ainda o que aquele olhar significaria quando a noite terminasse e o salão esvaziasse e a realidade de tudo assentasse sobre ela. O Alma Nobre fechou às 0h com 20 minutos de antecedência naquela noite, o que nunca havia acontecido nos 6 anos em que Mariana trabalhava ali. Roberto deu a informação aos clientes remanescentes com aquele sorriso profissional que não convidava questionamentos. Alegou um imprevisto técnico com o sistema de ar-condicionado e ofereceu a conta de todos com um desconto de 30%. As pessoas foram embora sem reclamar, porque pessoas que frequentam restaurantes assim raramente reclamam de desconto. É abaixo de sua dignidade parecer impressionado por economizar dinheiro. Quando o último cliente saiu, Roberto convocou a equipe para uma reunião breve no salão. Mariana se posicionou entre os 2 garçons mais novos, André e Felipe, que trocavam olhares com aquela curiosidade ansiosa de quem não entendeu nada do que havia acontecido naquela noite. Roberto tinha o rosto fechado, num modo que ela reconhecia como o modo de transmitir informação, sem transmitir emoção. Ele disse que havia acontecido uma situação na mesa 12, que as autoridades competentes estavam cientes, que ninguém devia comentar nada com ninguém fora do restaurante e que todos seriam contatados na semana seguinte para prestar esclarecimentos formais se necessário. Disse isso
como se estivesse lendo a lista de reservas da semana. Depois, quando os outros começaram a se dispersar, ele olhou diretamente para Mariana. Ela sustentou o olhar. Ele disse apenas: "Você pode ficar um momento." Não era uma pergunta. Quando ficaram sozinhos no salão meio iluminado, Roberto ficou em silêncio por um tempo que ela contou mentalmente em segundos. Então disse, numa voz que havia perdido toda a camada de maître e revelado algo mais próximo de uma pessoa de verdade, que ela havia feito algo muito corajoso ou muito imprudente, possivelmente as duas coisas ao mesmo tempo, e que ele precisava saber se ela estava bem. Havia uma gentileza inesperada nisso, vinda de um homem que passava 12 horas por dia, sendo o rosto de um lugar que tratava as pessoas como mobília. Ela disse que estava bem. Ele disse que tudo bem que não estivesse, e que o emprego dela estava garantido, que havia recebido instruções nesse sentido. Ela foi para a casa de metrô como sempre. A linha 2 a levava da Vila Olímpia até a estação Ana Rosa em 22 minutos nos dias úteis, e ela havia feito esse trajeto tantas vezes que conseguia fazê-lo com os olhos fechados. Mas naquela noite manteve os olhos abertos, fixos na janela escura onde o reflexo da própria face se sobrepunha aos túneis que passavam. Tentou pensar com clareza, mas o pensamento insistia em afundar em lugares que ela havia trancado há muito tempo. O cheiro. Era isso que a havia atingido com mais força no corredor entre a copa e o banheiro, quando tentou formular em palavras o que havia visto e sentido. O cheiro que ela havia descrito para Vilar, químico, estranho, com aquela assinatura particular que cortava por baixo de qualquer outra coisa no ambiente. Ela o conhecia porque já havia sentido antes. Havia sentido numa tarde de agosto de 8 anos atrás, num laboratório de análises que ficava num edifício comercial no Ipiranga, onde ela havia trabalhado por 1 ano e 2 meses como auxiliar administrativa, enquanto ainda tentava retomar a faculdade. Seu irmão mais velho, Henrique, havia adoecido naquela época. Não era uma doença com diagnóstico claro, pelo menos não no começo. Era um conjunto de sintomas difusos que os médicos atribuíam a uma coisa e depois a outra, e que foram se aprofundando ao longo de meses, de forma que parecia inexplicável para uma pessoa de 41 anos que não tinha histórico de nenhuma condição séria. O que os médicos encontraram mais tarde, depois de exames que levaram tempo demais para serem solicitados, foi um acúmulo de substâncias no organismo dele que não deveriam estar lá. Substâncias que não tinham origem alimentar nem ambiental óbvia. Substâncias que, descobriu-se por fim, estavam presentes em um suplemento que Henrique havia tomado de forma regular por quase 1 ano, recomendado por um profissional que depois sumiu do consultório, sem deixar endereço. Henrique havia sobrevivido. Mariana precisava se lembrar disso sempre que o pensamento ia para aquela época, porque o instinto era escorregar para o que poderia ter acontecido em vez de se fixar no que havia acontecido de fato. Ele estava bem hoje. Tinha uma família, 2 filhos, morava em Santos, trabalhava numa construtora. Mas os 2 anos que se seguiram ao diagnóstico, os tratamentos, as consultas, as dívidas que se acumularam enquanto a família tentava entender o que havia causado aquilo, esses 2 anos haviam mudado Mariana de uma forma que ela só conseguia ver inteiramente quando se permitia olhar de frente. Ela havia deixado o emprego no laboratório, havia deixado a faculdade, havia passado meses se sentindo responsável por não ter percebido antes, por não ter feito a conexão entre o suplemento e os sintomas mais cedo, mesmo que não houvesse nenhuma razão racional para que ela devesse ter feito essa conexão. A culpa não precisa de razão para se instalar. Ela apenas se instala e vai construindo cômodos. Quando entrou no Alma Nobre, 2 anos depois, estava apenas tentando pagar as contas. E ficou porque o trabalho tinha uma qualidade específica que ela havia subestimado antes de começar. Exigia atenção absoluta, o tempo todo, a tudo. Havia algo quase terapêutico em ser forçada a viver no presente imediato durante 12 horas por dia. Não havia espaço para o passado quando você tinha 6 mesas para gerenciar, e um cliente exigente na mesa 3 e um prato errado chegando para a mesa 7. Mas o passado havia aparecido naquela noite
no cheiro sobre o copo de água de um homem que ela mal conhecia, e ela havia feito a única coisa que fazia sentido fazer, com tudo que esse passado havia depositado dentro dela. O apartamento em que Mariana vivia ficava no 5º andar de um prédio sem elevador na rua Domingos de Moraes. Eram 2 quartos que ela dividia com a memória de uma vida que havia planejado ser diferente. Havia livros por toda parte, porque os livros eram a única coisa que ela havia mantido mesmo quando não havia dinheiro para nada. Havia uma janela que dava para um ficus centenário na calçada, e ela tinha o hábito de ficar olhando para esse ficus quando precisava pensar. Naquela noite ela ficou parada na frente da janela por muito tempo, sem ligar a luz, observando o ficus iluminado apenas pela lâmpada do poste da rua. Pensou em Henrique, pensou no laboratório, pensou no rosto de Gustavo Vilar quando ela havia descrito o cheiro e viu alguma coisa se movimentar atrás dos olhos dele. Não espanto, mas reconhecimento. Como se aquelas palavras tivessem encaixado uma última peça num quebra-cabeça que ele já vinha montando há algum tempo. Havia algo maior acontecendo, ela sentia. Algo que ia além daquela noite num restaurante sofisticado na Faria Lima. E ela, que havia passado 6 anos se tornando invisível, havia colocado o próprio nome no centro disso ao assinar seu gesto com a única coisa que sempre foi sua: o fato de prestar atenção quando ninguém mais prestava. 3 semanas se passaram sem que Mariana soubesse de nada concreto. Voltou ao trabalho na segunda-feira seguinte, como se a quinta-feira anterior fosse apenas uma noite diferente numa série de noites iguais. Atendeu às mesas, serviu os copos, ouviu os fragmentos de conversa que nunca eram sobre o que pareciam ser e guardou tudo no lugar de sempre, naquele arquivo mental que havia construído ao longo de anos. A mesa 12 estava vazia durante toda a primeira semana. Na segunda semana recebeu um almoço de negócios corriqueiro e Mariana a atendeu sem hesitar. Roberto não voltou a tocar no assunto. Havia uma qualidade no silêncio dele que sugeria que havia recebido orientações específicas sobre isso, e ela respeitou esse silêncio porque sabia que havia coisas que não eram suas para saber, pelo menos não ainda. André e Felipe, os garçons mais novos, circulavam com aquela energia de quem continua esperando que alguém explique o que havia acontecido, mas ninguém explicava, e eventualmente eles pararam de esperar. O que Mariana tinha era tempo para pensar, e quanto mais pensava, mais percorria o mesmo caminho mental. O homem quieto, e o cheiro e a turvação, e Henrique, e o laboratório, e os suplementos. O fio que conectava esses pontos era invisível, mas ela o sentia com uma clareza que não diminuía com o passar dos dias. Havia uma lógica ali que ela ainda não conseguia articular completamente, mas que existia com a solidez de algo real. O telefonema chegou numa quarta-feira à tarde, enquanto ela estava no apartamento preparando um almoço tardio. O número era desconhecido, mas ela atendeu porque sempre atendia. A voz do outro lado era de uma mulher, direta e profissional, que se identificou como Cláudia Serrano, assessora do Dr. Gustavo Vilar. A mulher perguntou se Mariana poderia se reunir com o Dr. Vilar na tarde de sexta-feira, num escritório no edifício da Vilar Pharma, na Faria Lima, e se havia algum impedimento para isso. A pergunta era formulada de um jeito que tornava muito difícil dizer que havia impedimento. Mariana disse que estava disponível. O edifício da Vilar Pharma ocupava 18 andares de uma torre de vidro que ficava a 3 quadras do Alma Nobre, o que criou uma estranheza geográfica que ela não havia antecipado. Ela havia passado por aquele prédio incontáveis vezes, sem nunca pensar nele como um lugar que tivesse algo a ver com ela. Agora entrava por sua porta giratória com a bolsa tiracolo e o endereço no celular, como se tivesse um compromisso ali, porque tinha. A recepção do 17º andar era exatamente o que ela imaginaria que fosse. Mármore claro, iluminação que fazia tudo parecer mais sério do que era. Uma recepcionista com o sorriso calibrado de quem passou por treinamento específico para aquele sorriso. Cláudia Serrano veio buscá-la pessoalmente, o que Mariana interpretou como um sinal de algo, sem conseguir ainda decifrar de quê. Cláudia tinha uns 40 anos, ombros quadrados e uma eficiência nos movimentos que sugeria que ela não desperdiçava nenhum gesto.
Enquanto conduzia Mariana pelo corredor em direção a uma sala no fundo, disse apenas que o Dr. Vilar estava aguardando e que se ela precisasse de qualquer coisa antes da reunião bastava pedir. Era o tipo de hospitalidade funcional que não precisava de calor para ser percebida como gentileza. A sala tinha uma parede inteira de vidro, com vista para o eixo da Faria Lima, e Gustavo Vilar estava de pé quando ela entrou. O que ela notou porque não esperava isso. Homens na posição dele normalmente ficavam sentados quando os subordinados entravam. O fato de ele ter se levantado dizia alguma coisa, mesmo que ela não soubesse ainda exatamente o que. Ele a cumprimentou pelo nome, ofereceu água ou café, e ela pediu água porque a boca estava seca de um jeito que ela reconhecia como nervosismo. Sentaram-se num par de poltronas perto da janela, não do lado oposto de uma mesa de reuniões, e ela notou que essa escolha também dizia alguma coisa. Vilar começou sem preâmbulos. Disse que havia passado as últimas 3 semanas descobrindo o que havia acontecido naquela noite, e que o que havia descoberto era extenso e grave o suficiente para que ele sentisse que tinha uma obrigação de partilhar parte disso com ela. Disse que os 2 homens que estavam na mesa tinham agido a pedido de um membro do próprio conselho de administração da Vilar Pharma, alguém que havia se convencido de que a única forma de consolidar uma manobra de reestruturação societária que estava sendo contestada por Vilar era removê-lo do caminho. Não com violência direta, mas com algo que parecesse um colapso de saúde, algo que, à luz de outros episódios que a investigação interna havia começado a rastrear, não era a primeira vez que aquela pessoa tentava esse tipo de abordagem. Mariana ficou em silêncio enquanto ele falava. Era muito para processar em tempo real, mas ela foi guardando cada parte. Vilar disse então que, durante a investigação, havia pedido que levantassem o histórico completo dos eventos daquela noite, e que, ao conversar com sua equipe de segurança, havia descoberto um detalhe que nenhum dos 2 havia discutido no corredor do Alma Nobre. Fez uma pausa antes de continuar, e havia no rosto dele algo que se aproximava de uma emoção que ele claramente não estava acostumado a mostrar em ambientes de trabalho. Disse que os mesmos investigadores que estavam apurando o caso haviam cruzado referências e encontrado uma conexão com um caso de contaminação de suplemento nutricional ocorrido anos atrás, vinculado indiretamente a um fornecedor que havia tido relação comercial com uma subsidiária da Vilar Pharma antes da sua gestão. Um caso que nunca havia chegado a processo formal, mas que havia causado dano real a pessoas reais. Pessoas cujos nomes constavam de um relatório que estava na mesa dele há 2 semanas. Ele disse o sobrenome, Luz. Perguntou se ela tinha um irmão chamado Henrique. O silêncio que veio depois durou mais do que qualquer silêncio que ela havia sustentado naquela sala de reuniões de vidro e mármore. Ela olhou para o homem sentado à sua frente e sentiu o chão sob os pés se mover de uma forma que não tinha nada de metafórico. Era real, físico, como quando você descobre que 2 coisas que achava completamente separadas sempre estiveram ligadas pelo mesmo fio, e que esse fio atravessou anos e endereços e empregos e noites sem dormir para chegar até aquela tarde de sexta-feira no 17º andar de um edifício na Faria Lima. Ela respondeu que sim. Tinha. Vilar assentiu com a cabeça numa vez só, devagar, como quem fecha um círculo que levou muito tempo para ser fechado. Havia naquele gesto uma solenidade que Mariana não esperava encontrar no rosto de um homem com a reputação de ser emocionalmente inacessível. Ele disse que havia uma responsabilidade da empresa naquele episódio, não direta, não intencional na época, mas real, e que pretendia honrá-la. Disse que não havia como desfazer o que havia acontecido com Henrique, nem os anos que ela havia perdido no processo, mas que podia agir a partir de agora. Mariana ficou olhando para a janela, para a Faria Lima lá embaixo, com seus carros e suas pressas, e seus prédios todos cheios de decisões sendo tomadas. Havia uma estranheza, quase vertiginosa em estar ali, naquele andar, naquela poltrona, tendo essa conversa com esse homem. Ela entrou naquele prédio como garçonete que havia feito algo que achava certo. Estava descobrindo que havia feito muito mais do que isso, sem nunca ter sabido. Quando finalmente falou,
A voz saiu mais firme do que esperava. Disse que precisava de tempo para processar tudo aquilo, que havia muitas coisas que precisavam ser entendidas em ordem antes que ela pudesse responder a qualquer proposta ou iniciativa que ele tivesse em mente. Vilar disse que respeitava isso completamente. Disse que a porta estava aberta quando ela estivesse pronta e que Cláudia ficaria à disposição para qualquer comunicação. Ela saiu do edifício e caminhou os 3 quarteirões de volta até a entrada do metrô sem parar, com o vento seco de novembro no rosto e a sensação de que o mundo ao redor continuava em seu ritmo impassível, enquanto o dela havia acabado de virar de dentro para fora pela segunda vez em 3 semanas. O tempo que Mariana pediu para processar durou 2 semanas. Durante esse período, ela foi ao trabalho, fez suas rotas, atendeu suas mesas e por dentro construiu e desfez o mesmo conjunto de argumentos tantas vezes que chegou a acreditar que havia passado aquelas 2 semanas literalmente em movimento circular. Havia uma parte dela que desconfiava de tudo. Não de Vilar especificamente, mas da situação. Da perfeição quase roteirizada da revelação, o fato de que o homem que ela havia ajudado resultou ser indiretamente conectado ao episódio mais doloroso da sua vida adulta era o tipo de coincidência que a razão colocava sob suspeita automaticamente. Coincidências desse tamanho raramente eram apenas coincidências, mas havia outra parte dela, mais quieta e mais firme, que reconhecia o que reconhecia. O olhar de Vilar quando ela havia descrito o cheiro no corredor do restaurante. A forma como ele havia se levantado quando ela entrou na sala de reunião. A solenidade real daquele gesto de cabeça quando ela havia confirmado o nome de Henrique. Essas coisas não eram calculadas. Ela havia passado anos aprendendo a distinguir o que era genuíno do que era encenação naquele ambiente. E o que havia visto naquela tarde de sexta-feira tinha a textura de algo verdadeiro. Foi Henrique quem a ajudou a decidir, como havia feito outras vezes em sua vida. Ela ligou para ele numa tarde de sábado. Falaram por quase 2 horas. O que era incomum para os dois. Eram do tipo que se amavam em conversas curtas e frequentes, não em monólogos longos. Mas ela precisava contar tudo, e ele precisava ouvir tudo, e quando terminou havia um silêncio no telefone, que ela conhecia como o silêncio de Henrique, pensando de verdade antes de falar. Ele disse que não sabia o que fazer com a conexão entre o caso dele e a empresa de Vilar, e que provavelmente levaria tempo para decidir o que sentia sobre isso. Mas disse que o que ela havia feito naquela noite no restaurante era completamente consistente com quem ela havia sido a vida toda, e que se havia uma oportunidade se abrindo do outro lado daquilo, ele não queria que ela deixasse de aproveitá-la por causa de algo que havia acontecido com ele. Ele estava bem. Havia uma família que precisava dele e que ele precisava. E havia dias inteiros em que ele não pensava naquele período. Ela, por outro lado, havia colocado a própria vida em espera de uma forma que ele observava há tempo demais. Mariana ficou quieta depois disso. Então disse que ele era irritante quando tinha razão. Ele disse que sabia. Ela ligou para Cláudia Serrano na segunda-feira seguinte. A segunda reunião no 17º andar aconteceu sem a formalidade da primeira. Vilar estava mais relaxado, ou pelo menos o equivalente relaxado para um homem que provavelmente não sabia exatamente como relaxar. Havia 2 cafés sobre a mesa quando ela chegou, o que ela interpretou como um gesto deliberado de naturalidade. Sentaram-se novamente nas poltronas perto da janela. Ele disse que havia uma proposta que queria apresentar e que era importante para ele, que ela entendesse que não havia nenhuma obrigação da parte dela, que a proposta não mudava o que ela havia feito nem o que ele devia a ela por isso, que eram coisas separadas. Ela disse que entendia. Ele disse que havia uma bolsa disponível, não criada especificamente para ela, mas gerenciada por uma fundação vinculada à empresa, que financiava formação universitária para profissionais em situação de interrupção de estudos, que o processo de candidatura era formal e avaliado por uma comissão independente, e que, se ela tivesse interesse, Cláudia poderia orientá-la sobre como iniciar o processo. Mariana ouviu com atenção.
Depois perguntou qual curso havia deixado incompleto no currículo dela e como ele sabia. Vilar disse que havia pedido um levantamento do histórico público de candidatos que poderiam se qualificar para a bolsa, que o nome dela havia aparecido, e que parou aqui. E ela notou a pausa, que ele havia solicitado especificamente que verificassem sua situação. Havia uma transparência nessa admissão que ela apreciou mais do que qualquer coisa que ele poderia ter dito em vez disso. Ela havia cursado 3 anos e meio de farmácia na Universidade de São Paulo antes de trancar a matrícula. Havia trancado exatamente 6 semanas depois do diagnóstico de Henrique, num período em que havia sido impossível pensar em qualquer coisa que não fosse gerir a crise imediata. Depois que a crise passou, a matrícula já havia expirado por inatividade, e retomar parecia exigir uma energia que ela não tinha. E então veio o Alma Nobre e os anos que o Alma Nobre havia consumido de uma forma que só parecia razoável quando você estava dentro deles. Farmácia. Ela havia estudado farmácia. Havia algo circular naquilo que ela precisou de um momento para sustentar emocionalmente. A mesma área que havia falhado com seu irmão era a área que ela havia escolhido antes de qualquer coisa ter acontecido. Havia escolhido porque a fascinava, porque o funcionamento das substâncias no organismo lhe parecia uma das coisas mais extraordinárias e, ao mesmo tempo, mais vulneráveis do mundo. E havia sido exatamente essa formação incompleta que a havia equipado para reconhecer, naquela noite no restaurante, o que ninguém mais ao redor havia reconhecido. Vilar estava em silêncio enquanto ela processava isso. Não tentou preencher o silêncio, o que ela registrou como um acerto. Havia pessoas que entendiam que certos momentos precisavam de espaço, e ele era uma delas, o que a surpreendeu vindo de um homem que havia construído uma reputação de implacabilidade. Ela disse que queria saber mais sobre o processo de candidatura, que não estava aceitando nem recusando ainda, que precisava entender os termos antes de qualquer coisa. Ele assentiu e chamou Cláudia com uma mensagem no celular. Enquanto esperavam, o silêncio entre os dois não era mais o silêncio da reunião anterior, carregado de revelações e assimilações. Era um silêncio diferente, com uma qualidade mais próxima de duas pessoas que ainda não se conhecem bem, mas que estão começando a entender que tem tempo para isso. Ele perguntou num tom que havia saído um pouco do registro profissional e entrado em algo ligeiramente mais direto, se ela havia sempre trabalhado em restaurantes depois que interrompeu a faculdade, ou se havia feito outras coisas no meio. Ela disse que havia trabalhado por um tempo num laboratório de análises. Ele perguntou qual laboratório. E quando ela disse o nome, um nome que não era grande nem famoso, apenas um laboratório comercial no Ipiranga, que provavelmente ainda existia com outro nome ou não existia mais, ela viu pela segunda vez aquela expressão no rosto dele. O mesmo movimento atrás dos olhos, o mesmo encaixe de peça. Cláudia entrou pela porta antes que qualquer um dos dois pudesse dizer mais alguma coisa. Mas Mariana guardou aquela expressão com cuidado, porque havia outra conexão ali que ainda não havia sido nomeada, e que sentia que seria nomeada em breve, e que mudaria mais uma vez o chão que ela pensava que estava pisando. Cláudia Serrano era o tipo de pessoa que tornava os processos burocráticos parecerem quase humanos. Sentou-se ao lado de Mariana na sala de reunião e apresentou os termos da bolsa num ritmo que parecia medido especificamente para não intimidar nem subestimar. O equilíbrio difícil entre respeito e clareza que poucas pessoas conseguiam manter naturalmente. A bolsa cobria anuidade, material didático e uma ajuda de custo mensal. A fundação tinha parcerias com 6 universidades em São Paulo, incluindo a USP. E havia uma janela de inscrição abrindo em janeiro. Os documentos necessários eram padrão, e Cláudia já havia imprimido a lista com indicações de onde cada um podia ser obtido. Enquanto Cláudia falava, Mariana ouvia e ao mesmo tempo observava Vilar pela periferia da visão. Ele havia se recostado levemente na poltrona, os cotovelos apoiados nos braços da cadeira, os dedos entrelaçados, com aquela postura de quem ouve sem precisar participar ativamente. Mas ela notava que ele não estava apenas presente por formalidade, estava atento.
Havia uma qualidade na atenção dele que ela havia começado a reconhecer como característica sua. A mesma atenção que ela mesma praticava no restaurante. A capacidade de capturar o que estava acontecendo em múltiplos níveis ao mesmo tempo. Quando Cláudia terminou, Mariana disse que levaria os documentos e começaria a reunir o que fosse necessário. Depois olhou diretamente para Vilar e disse que havia uma pergunta que precisava fazer antes de sair. Ele disse que era o que estavam ali para isso. Ela perguntou o que o laboratório no Ipiranga tinha a ver com tudo aquilo. O silêncio durou talvez 4 segundos. Cláudia olhou discretamente para Vilar e Vilar olhou para Mariana com aquela expressão que ela já havia visto 2 vezes e que reconhecia como o processo visível de alguém decidindo o quanto dizer. Ele disse que era uma história longa. Mariana disse que tinha tempo. Cláudia se retirou com uma naturalidade que sugeria que havia sido dispensada por algum sinal que Mariana não captou. E então ficaram apenas os dois, as poltronas, a janela e a Faria Lima lá embaixo completamente alheia. Vilar disse que antes de assumir a presidência da Vilar Pharma, havia passado 8 anos numa multinacional farmacêutica como diretor de operações. Durante esse período, havia assumido a responsabilidade por uma série de aquisições de fornecedores menores, entre eles uma rede de laboratórios de análises espalhados por São Paulo, que a empresa usava para validação de insumos. O laboratório no Ipiranga era um deles. A aquisição havia ocorrido num momento em que ele estava sobrecarregado com outras responsabilidades e havia delegado a auditoria técnica a uma equipe que, descobriu-se depois, havia negligenciado protocolos importantes. Entre os problemas encontrados subsequentemente em algumas dessas unidades, havia irregularidades no controle de substâncias, irregularidades que a empresa havia resolvido internamente, com compensações pagas em sigilo e acordos que impediam as partes de falar publicamente. Ele parou aqui. Havia algo no rosto dele que era o equivalente executivo de carregar peso. Continuou, que apenas quando havia cruzado o relatório sobre o caso de Henrique com o histórico das unidades adquiridas naquele período, havia encontrado a sobreposição. O período em que Henrique havia sido exposto a substâncias irregulares coincidia com o período em que aquele laboratório específico estava sob a gestão indireta da empresa onde ele trabalhava. Ele não havia sabido na época, mas isso não cancelava o que havia acontecido. Mariana ficou quieta por um momento longo. Havia muitas coisas dentro dela pedindo espaço ao mesmo tempo, e ela precisou de algum cuidado para não deixar que qualquer uma delas dominasse antes que ela tivesse processado o quadro completo. Raiva, sim. Havia algo da ordem da raiva ali. Não direcionada especificamente a Vilar, mas à situação, ao tipo de mundo onde esse tipo de coisa acontecia e era resolvido com acordos sigilosos, enquanto pessoas como Henrique ficavam com as consequências. Havia também uma coisa mais complicada, mais difícil de nomear, que tinha a ver com o fato de que esse homem estava escolhendo ser transparente com ela quando poderia facilmente não ser, quando ninguém o obrigava a isso, quando havia toda uma estrutura de acordos e sigilos que o protegeria, se ele simplesmente não dissesse nada. Ela perguntou por que ele estava contando isso a ela. Ele disse que havia 2 razões. A primeira era que ela havia arriscado o próprio emprego e a própria segurança para avisá-lo naquela noite, e que ele não se via em condições de aceitar esse gesto e continuar sendo menos do que honesto com ela. A segunda era que havia chegado à conclusão nas últimas semanas de que o tipo de transparência que ele havia evitado ao longo de anos, por pragmatismo, por proteção institucional, por todas as razões que pareciam razoáveis quando você estava dentro do sistema, havia contribuído para uma cultura dentro e ao redor da Vilar Pharma que tornara possível o que aquele membro do conselho havia tentado fazer, e que mudar isso começava em algum lugar. Ele havia decidido que começava ali. Mariana ficou olhando para ele por alguns segundos. Então disse uma coisa que veio de um lugar que ela não havia planejado, que apreciava a honestidade e que havia decidido confiar nela por enquanto, e que isso não significava que não havia coisas a serem resolvidas com mais tempo, mas que conseguia trabalhar com por enquanto. Ele disse que era o suficiente.
Ela saiu do edifício naquela tarde com os documentos da bolsa na bolsa e uma sensação que ela levou um tempo para identificar. Não era felicidade, não ainda. Era algo mais parecido com a sensação de estar em movimento depois de um longo período parada. Aquela combinação específica de energia e vulnerabilidade que você sente quando começa a se mover em direção a algo que importa antes de ter certeza de que vai chegar. Parou na calçada em frente ao edifício e olhou para cima, para a torre de vidro que refletia um céu de novembro levemente nublado. Havia algo que precisava ser resolvido antes de qualquer outra coisa. Havia uma ligação que precisava fazer. Ligou para Henrique. Ele atendeu no segundo toque. Ela disse que havia uma coisa que ele precisava saber e que era complicada e que pedia que ele ouvisse até o final antes de reagir. Ele disse que tudo bem. Ela contou tudo o que havia aprendido sobre o laboratório, sobre a cadeia de responsabilidades, sobre o que Vilar havia dito. Houve um silêncio longo depois que ela terminou. Henrique disse por fim que precisava de tempo com aquilo, que era muito para um telefonema. Mariana disse que sabia e que não havia pressa, e que ela estava ali quando ele quisesse conversar. Ele disse que sim, e então, depois de outro silêncio menor, disse que ela havia feito certo em contar, e que se orgulhava dela, não pelo restaurante, não pelo bilhete, não pelo que havia acontecido com Vilar, mas pela forma como ela havia vivido todos esses anos, sem deixar que o que tinha acontecido a tornasse menor. Ela ficou parada na calçada com o telefone ainda junto ao ouvido por alguns segundos, depois que ele desligou. O trânsito da Faria Lima passava sem pressa nem urgência ao redor dela, e o vento seco de novembro cheirava a cidade. E ela pensou que havia algo naquele momento, naquele ponto específico entre um capítulo que estava terminando e outro que ainda não tinha forma, que valia a pena ser sentido por inteiro, sem atalhos. Janeiro chegou com aquela brutalidade climática que São Paulo às vezes praticava, calor seco durante o dia e temporais curtos e violentos no fim da tarde que lavavam as calçadas e deixavam o ar por 30 minutos com uma qualidade diferente, quase transparente, antes de tudo voltar ao normal. Era o tipo de mês que Mariana sempre havia associado a transições, não por nenhuma razão particularmente lógica, mas porque era quando o ano novo ainda parecia real, antes que a rotina o absorvesse de volta ao formato que os anos anteriores haviam deixado. Ela entregou os documentos de candidatura à bolsa na segunda semana de janeiro. O processo havia sido mais simples do que ela esperava, talvez porque Cláudia Serrano havia se mostrado disponível a cada etapa com uma precisão que eliminava qualquer obstáculo antes que se tornasse obstáculo de verdade. Havia sido estranho no começo aceitar esse tipo de auxílio prático de alguém vinculado a Vilar, mas ela havia chegado à conclusão de que recusar ajuda por princípio quando a ajuda era genuína e necessária era um tipo de orgulho que não servia a ninguém. Havia dado aviso no Alma Nobre em dezembro. Roberto havia recebido a notícia com o mesmo rosto com que recebia todas as notícias, neutro na superfície e com alguma coisa se movendo por baixo que ele escolhia não mostrar. Disse que ela havia sido a melhor funcionária que aquele restaurante havia tido em 10 anos. E disse isso da forma como dizia tudo, sem drama, diretamente, como se fosse apenas mais um dado factual. Ela agradeceu, porque era o tipo de coisa que você agradece quando alguém diz do jeito certo. Os garçons mais novos, André e Felipe, fizeram uma surpresa pequena na última semana de trabalho. Compraram um bolo de uma padaria da Vila Olímpia e colocaram uma faixa de papel colorido na copa que dizia, com a caligrafia irregular de alguém que havia feito às pressas: "Boa sorte, Mariana." Ela havia ficado olhando para aquela faixa por um momento mais longo do que necessário, porque havia algo naquilo, na simplicidade do gesto, no papel colorido um pouco torto, no bolo de padaria servido entre bandejas de inox, que resumia uma coisa sobre aquele lugar que ela não conseguia colocar em palavras, mas que ia levar consigo. A última noite no Alma Nobre, ela fez com atenção total cada mesa, cada copo, cada detalhe, do mesmo jeito que havia feito durante 6 anos. Ao final, caminhou pelo salão vazio uma última vez, com a mesma intenção com que o percorria antes de abrir,
sentindo o silêncio daquele espaço que havia sido, por muito tempo, a estrutura ao redor da qual o resto da vida se organizava. Havia gratidão nisso, ela descobriu. Não saudade ainda. A saudade viria mais tarde, com mais textura, mas gratidão genuína por um lugar que havia lhe dado o que havia lhe dado, que havia sido o espaço onde ela havia se tornado quem era naquela noite de novembro. As aulas começavam em março. Ela havia sido aprovada no processo seletivo da USP para reintegração de matrícula, e a bolsa havia sido confirmada por escrito em fevereiro. O curso de farmácia, que havia ficado suspenso no 3º ano e meio, retomaria do semestre seguinte ao que ela havia interrompido, o que significava que havia um currículo a ser estudado, professores novos, colegas que teriam 10 anos a menos, e uma quantidade de coisas a serem reaprendidas e aprendidas pela primeira vez que ela havia transformado em lista, na parede do apartamento. Em fevereiro, Villar ligou para ela diretamente. Não foi Cláudia quem ligou desta vez e ela notou isso. Era um sábado de manhã, e ela estava tomando café na janela que dava para o ficus da rua. Ele perguntou se estava bem, como estavam as coisas, e havia na voz dele uma qualidade diferente das reuniões, menos estruturada, mais próxima de uma conversa. Ela disse que estava bem, que as coisas estavam andando. Ele disse que havia algo que queria dizer e que havia ficado esperando o momento certo, mas que havia percebido que momentos certos às vezes não aparecem se você não os cria. Disse que durante a investigação interna que havia se desdobrado desde novembro, havia encontrado evidências de irregularidades que remontavam a decisões tomadas antes da sua gestão, mas que envolviam pessoas que ainda estavam na estrutura da empresa, que havia movimentos sendo feitos para responsabilizar essas pessoas de forma adequada e que o processo seria longo e teria resistência, mas que havia decidido que não estava mais disposto a administrar a empresa da forma que havia administrado até então, priorizando a aparência de solidez sobre a realidade dos processos e a proteção institucional sobre a responsabilidade individual. Que o que havia acontecido em novembro havia sido um divisor de águas, não apenas pela tentativa em si, mas pelo que a investigação havia revelado sobre o ambiente que a havia tornado possível. Mariana ouviu tudo isso sentada na janela, com o café esfriando na mão. Quando ele terminou, ela disse que apreciava ele contar isso para ela, que não era obrigação e que ela reconhecia a diferença. Houve uma pausa, e então ele perguntou se ela aceitaria jantar com ele uma vez, num lugar completamente diferente do Alma Nobre, quando ela estivesse estabelecida no semestre e quando as coisas estivessem um pouco menos turbulentas. Disse que havia uma distinção importante entre o que estava oferecendo como reconhecimento institucional e o que estava pedindo agora, e que queria que ela soubesse que eram coisas separadas e que uma não dependia da outra. Ela ficou quieta por um momento. Olhou para o ficus, que o vento de fevereiro movia levemente. Havia uma ironia específica em ser convidada para jantar por um homem que ela havia servido durante anos em restaurante, e ela a sentiu com clareza suficiente para quase sorrir. Disse que sim, que quando as coisas estivessem um pouco menos turbulentas. Ele disse que ficaria aguardando. A voz tinha algo diferente naquele momento, menos controlada do que o usual, com uma qualidade mais próxima de alguém que estava genuinamente esperando por algo, em vez de apenas aguardando o próximo item da agenda. Ela desligou e ficou com o telefone na mão por um instante, olhando para o teto do apartamento, sentindo o peso e a leveza simultâneos de um período que estava terminando e de outro que estava prestes a começar. Havia uma coisa que ela havia aprendido, ao longo de todos aqueles anos de observação silenciosa, que as histórias que mudam a vida raramente anunciam o momento em que fazem isso. Elas chegam como noites comuns, como jantares de rotina, como homens bem vestidos que sentam à mesa 12 num restaurante sofisticado numa quinta-feira de novembro. E depois, em algum momento entre o cheiro sobre um copo de água e uma chamada num sábado de manhã, você percebe que o chão se moveu e que você está em outro lugar. E que esse outro lugar, por toda a sua incerteza, tem o formato de algo que você havia esquecido que podia existir. Ela deixou o café esfriar completamente e continuou olhando para o ficus da calçada,
que continuava ali, velho e impassível e absolutamente indiferente a qualquer coisa que acontecesse ao redor, como sempre havia estado e como continuaria estando. Havia algo reconfortante nisso. O mundo que não para nada continua sendo o mesmo mundo que oferece espaço, de tempos em tempos, para que as pessoas que prestam atenção o suficiente reconstruam o que acharam que haviam perdido para sempre. 2 anos depois, o Alma Nobre ainda existia. Mariana passou por ele numa tarde de abril, a caminho de uma aula prática no laboratório da USP, e parou por um momento na calçada, olhando para a fachada de bronze polida que continuava exatamente igual a como havia sido durante 6 anos. A placa, a iluminação âmbar, a porta giratória que ela havia empurrado centenas de vezes, sem nunca pensar que estava entrando ou saindo de uma fase da vida. Era estranho como os lugares ficavam iguais enquanto as pessoas mudavam ao redor deles. Havia algo quase filosófico nisso que ela guardou para pensar mais tarde, quando tivesse tempo, que era uma condição que a faculdade havia tornado simultaneamente mais frequente e mais rara. O segundo ano de farmácia era mais difícil do que o primeiro havia sido. Não porque o conteúdo fosse mais denso, embora fosse, mas porque ela estava fazendo as coisas de um jeito diferente agora. Havia urgência, onde antes havia apenas obrigação. Havia curiosidade real, onde antes havia competência técnica. A diferença entre estudar algo porque você precisa e estudar algo porque entende exatamente por que precisa é a diferença entre percorrer um caminho e construí-lo. Os colegas de turma eram, em sua maioria, 10 anos mais jovens do que ela, o que havia criado nos primeiros meses uma espécie de estranhamento social mútuo que ela havia navegado com a paciência de quem passou anos aprendendo a coexistir com pessoas completamente diferentes de si. Com o tempo, as diferenças de idade haviam se transformado em algo mais interessante. Ela trazia perspectiva, eles traziam energia, e havia encontros específicos naquele meio termo, onde as duas coisas se alimentavam de forma genuinamente produtiva. Henrique havia vindo a São Paulo 2 vezes durante esse período. Na segunda visita, havia pedido para passar pelo edifício da Vilar Farma, não para entrar, apenas para ver. Ficaram os dois na calçada por alguns minutos, olhando para a torre de vidro que refletia um céu de agosto carregado, e não disseram muito. Não havia muito a dizer que já não houvesse sido dito, e havia uma paz nesse silêncio compartilhado que Mariana reconheceu como o tipo de coisa que só existe entre pessoas que passaram por algo juntas e chegaram ao outro lado com a relação intacta. O jantar com Gustavo Vilar havia acontecido em agosto do primeiro ano, quando as coisas, como prometido, estavam um pouco menos turbulentas. Ele havia escolhido um lugar completamente diferente do Alma Nobre, um restaurante pequeno em Pinheiros, com mesas de madeira clara e pratos escritos num quadro negro. O tipo de lugar onde ninguém esperaria encontrar o presidente de um grupo farmacêutico bilionário numa quinta-feira à noite. Ela havia achado isso um acerto. A conversa havia sido diferente de todas as outras que eles haviam tido. Sem estrutura de reunião, sem Cláudia Serrano ao lado, sem janela para a Faria Lima criando o cenário oficial de tudo. Eram 2 adultos num restaurante com mesas de madeira clara, aprendendo o que havia além das versões um do outro que conheciam até então. Ela havia descoberto que ele tinha humor, escondido sob camadas de formalidade, mas presente. Que havia lido mais ficção do que ela esperaria de alguém com aquele histórico. Que havia uma história por trás da frieza que as pessoas associavam a ele. Como havia uma história por trás de tudo em todo o mundo, e que essa história era mais complicada e mais humana do que a imagem pública sugeria. Ele havia descoberto que ela era mais engraçada do que parecia, que tinha opiniões muito concretas sobre coisas muito específicas e que havia uma precisão no jeito como ela observava o mundo que o fascinava de uma forma que ele ainda estava tentando articular. Tinham ficado 3 horas naquele restaurante e quando saíram, a Rua de Pinheiros estava com aquele movimento de noite de semana que tem uma qualidade específica, pessoas indo e vindo com propósito e sem propósito. E havia algo na caminhada até os carros que tinha a textura de um começo. Era exatamente isso que era. Um começo. Nos meses que se seguiram,
Os dois haviam aprendido a se conhecer no ritmo que as circunstâncias permitiam, que não era lento, mas tampouco era precipitado, e havia algo saudável nesse ritmo que os dois reconheciam sem precisar nomear. Havia diferenças reais entre eles, de contexto, de mundo, de hábitos construídos ao longo de décadas em ambientes completamente distintos, e essas diferenças não desapareciam apenas porque havia atração e respeito. Mas havia também algo que se revelava com consistência a cada conversa, a cada jantar, a cada tarde de sábado, que ocasionalmente incluía uma caminhada pelo Parque Ibirapuera ou um filme num cinema de rua, que os dois eram, fundamentalmente, pessoas que prestavam atenção. Há formas diferentes de atenção, com ferramentas diferentes, mas com a mesma convicção de que o que estava debaixo da superfície das coisas era sempre mais importante do que o que aparecia por cima. Na tarde de abril em que passou na frente do Alma Nobre, Mariana ficou por talvez 2 minutos, olhando para a fachada antes de continuar caminhando. Havia uma aula esperando por ela e um relatório de laboratório a ser entregado na semana seguinte. E havia uma mensagem de Vilar no telefone que ela ainda não havia aberto, provavelmente sobre o jantar de sábado, e havia Henrique que havia ligado na manhã pedindo conselho sobre algo relacionado aos filhos, que eram agora adultos o suficiente para criar situações que exigiam conselho. Havia, em suma, uma vida com forma e peso e direção, não perfeita, não resolvida em todos os seus aspectos, mas viva de um jeito que ela havia deixado de dar como garantido. Às vezes, quando estava no laboratório da faculdade e o cheiro específico das substâncias chegava até ela, com aquela qualidade característica que nenhuma outra coisa no mundo tem, ela pensava naquela noite de novembro, pensava no copo de água com aquela turvação quase imperceptível, pensava no pedaço de papel rasgado do bloco de pedidos e nas palavras que havia escrito com a caneta que sempre carregava. Pensava nos passos regulares de volta ao salão depois de ter depositado aquele bilhete, fingindo que não havia feito nada quando havia feito tudo. Não havia heroísmo nisso, ela havia concluído. Havia apenas a acumulação silenciosa de tudo o que a havia formado. O irmão, o laboratório, os anos de faculdade, os 6 anos de observação num restaurante sofisticado onde ninguém havia, convergindo num único ponto de decisão que durou menos de 1 minuto e que havia mudado a trajetória de pelo menos 2 vidas de formas que ainda estavam se revelando. A cidade continuava em volta dela enquanto caminhava em direção ao metrô, com suas pressas e seus prédios, e sua indiferença gloriosa a qualquer coisa que não fosse o seu próprio movimento perpétuo. E Mariana Luz caminhava dentro dela não mais como alguém que havia aprendido a ser invisível, mas como alguém que havia entendido, finalmente e por inteiro, que a invisibilidade nunca havia sido um destino. Havia sido apenas a sala de espera. Fim da história. Se essa história tocou o seu coração, você não está sozinho. Histórias como a de Mariana existem ao nosso redor todos os dias, em pessoas que observam em silêncio, que carregam passados que as formam sem que ninguém veja, que agem no momento certo porque toda a vida as preparou para aquele instante. Se você chegou até aqui, é porque sabe reconhecer quando uma história vale cada segundo. Então faça uma coisa simples. Inscreva-se no canal agora, porque há muito mais esperando por você. Deixe seu like. Ele diz ao universo que histórias assim merecem existir. E nos conte nos comentários. Qual momento da história de Mariana ficou com você? A gente lê tudo. A gente está aqui.